pessoal, começando mais um vlog por aqui, o vlog 39, o pós-maratona literária de inverno, mas aqui tá muito frio. Hoje é dia 29, quinta-feira, 29 de julho, quinta-feira, e tá muito frio. Não sei se vocês estão vendo os noticiários, mas tá geando em até algumas regiões do país, ali, Gramado, Canela, né? Então tá muito frio. Aqui na cidade onde eu moro tá batendo 6 graus, então não é assim, né, tão frio comparado com a região sul, eu moro no sudeste. Mas tá muito frio aqui, tá, gente? Muito, muito, muito frio. Eu tô com várias camadas de blusa aqui e ainda tô com frio. Mas vamos lá, vamos começar este vlog falando das minhas leituras, o que eu vou ler, o que eu estou lendo, como é que tá o andamento aí. Seguinte, eu comecei a ler A Punição para a Inocência, que estava na minha lista de livros para ler na maratona literária de inverno, mas eu não consegui ler durante as 2 semanas por conta do meu trabalho, mas estou começando a ler. E ainda estou lendo o livro Diálogos, como eu comentei no último vlog para vocês, no fechamento daquele vlog. Esse é um livro de não ficção, que ele dá dicas aí de como escrever textos, como escrever livros, como escrever diálogos convincentes. Vocês sabem que eu sou escritora, que eu sou autora, então eu acho que tá abrindo meus olhos assim para muitas coisas com relação ao diálogo dos personagens. Tem uma coisa que ele fala aqui que eu achei bem interessante, que é que o personagem ele não conversa. Os personagens eles falam apenas aquilo que é essencial para o enredo. Então isso abriu muito a minha mente, principalmente para a construção de diálogos. Então eu acho que eu vou começar a prestar mais atenção nesses detalhes aí para poder escrever os meus próprios textos, né? Escrever os meus diálogos. Mas assim, gente, estou gostando bastante. Eu acho que esse livro é super indicado, principalmente para quem faz teatro ou quem quer seguir a área aí de roteirista, porque ele dá boas dicas assim de como construir um roteiro, como você estruturar, dá exemplos de roteiros. Então, eu acho que esse livro ele é muito indicado para escritores e para roteiristas. Então, se você é escritor como eu, se você é roteirista ou faz teatro, né, e gosta de entender melhor o roteiro, eu acho que é um livro bem importante para ter na sua estante, para você fazer a leitura, porque vai te surpreender. Como eu disse, ele traz exemplos aqui de obras, né, não a obra completa, obviamente, mas trechos, assim, onde ele exemplifica como que aquela explicação ali se aplica em textos já publicados. Então, gente, eu gostei bastante, tá? Gostei muito, tô gostando. Eu tô lendo bem devagar. Claro que se eu fosse ler igual eu leio outros livros, já tinha terminado. Mas é um livro que eu tô lendo bem aos poucos mesmo. Tô fazendo várias marcações, né? Vocês sabem que eu faço marcações de fitinha. Eu não gosto muito de escrever em livros. Eu sei que isso é muito pessoal. Tem gente que passa marca-texto, anota no canto da página. Eu não gosto, tá, gente? Mas isso é questão de gosto. É uma questão pessoal. Mas eu faço anotações com essas tagzinhas aqui, que eu acho que quando eu tô com vontade de pegar o livro de novo, rever alguma coisa que eu fiquei em dúvida, principalmente pra mim, né, que faço vídeos aqui na internet, que faço resenhas pra vocês, eu acho muito importante, porque às vezes eu quero lembrar de um trecho muito específico e eu não tenho esse trecho em lugar nenhum. Então é isso, tá? E eu acho, gente, eu tô com uma expectativa alta, tá? Eu acho que em agosto eu vou ler Ana Karenina. Eu tava olhando pra esse livro na minha estante, eu comprei agora na última promoção que teve no Prime Day da Amazon. Eu nem tirei do plástico, vocês já sabem disso, eu só tiro do plástico quando eu realmente vou ler o livro, porque eu acho que conserva mais, eu conservo até o último minuto ali o livro, então eu deixo todos os meus livros embalados até o momento da leitura. Então, eu tô, assim, com muita vontade de ler esse livro. Eu já comentei com vocês que eu tinha feito a leitura em inglês, mas eu acho que faltou muita coisa pra mim. Então eu quero fazer essa leitura em português, porque para quem não sabe, o Tolstói ele é um autor russo do século XVIII, e a edição que eu tinha era uma edição que foi traduzida para o inglês pela Silent Classics, também do século XVIII. Então tinha muitas expressões em inglês ali que a gente não usa mais, né? Nem a expressão, por exemplo, hello, que é escrito com U, hoje a pronúncia em inglês é hello, com H-E-L-L-O. E outras expressões populares como gay. A palavra gay hoje em dia a gente entende que é uma pessoa que tem um relacionamento homoafetivo. Naquela época, como está no livro,
da Anna Karenina é muito interessante porque ela fala I'm so gay today. Porque naquela expressão do século XVIII, a palavra gay era a mesma coisa que a palavra happy ou merry, que significa feliz. Então tinha muitas coisas do inglês antigo, né? Que até 1960 a palavra gay ela era utilizada no sentido de feliz e não no sentido que a gente tem hoje, que é um sentido mais de pessoas que têm relacionamentos homoafetivos, tá? Então não tem esse sentido, naquela época não tinha esse sentido. Então, para vocês terem uma ideia de como o inglês do livro Anna Karenina, ele é um inglês bem arcaico, bem rebuscado. Então, eu aprendi muitas palavras novas em outros contextos, porque, querendo ou não, né, a gente não tem muito acesso aí ao inglês antigo, né, a menos que você seja um estudioso da língua, a menos que você faça a faculdade que eu fiz de letras, por exemplo, aí você vai estudar mais a fundo essas variações do inglês. Mas não sendo esse caso, é difícil a gente ter esse contato, né, os filmes, os livros que estão saindo agora estão no inglês do século XXI, então a gente perde um pouco esse contato. Textos do Shakespeare, por exemplo, se vocês tiverem interesse em pegar em inglês, vocês vão perceber que não existia a palavra you, era uma outra palavra que substituía esse pronome, que até o século XV a palavra you também não existia. Então, para vocês terem uma ideia, né, de como que a nossa língua aí, não só o português, mas o inglês e todas as outras línguas aí, vão sofrendo variações ao longo dos anos. Então, foi isso que aconteceu com o livro. Ele é um livro, assim, não recomendo se você é uma pessoa que fala inglês, tá no início, porque ele é um livro que vai ter expressões bem arcaicas mesmo. Então, a ideia é que se você tiver um inglês mais fluente, mais avançado, tiver um pouco mais de estudo aí em inglês, acho interessante você fazer a leitura sim, tá? Mas para iniciantes eu não recomendo da Science Classics o Anna Karenina. Até encontrei outras versões na internet para ouvir com audiobook, mas todas estavam no nosso, no século XXI em inglês. Então, mesmo as versões mais modernas também, né, já eliminaram algumas expressões que não tem mais. Mas enfim, gente, o grande problema do livro é que os nomes são todos russos e eu não sei pronunciar direito os nomes. Então, eu não sei o nome da personagem, né, que a gente sabe como é a Anna Karenina. Eu não sei pronunciar muito bem todos os nomes, então eu quero ver se na leitura em português se existe uma pontuação, uma gramática diferente aqui com os nomes, né, que fique mais fácil de pronunciar, porque eu ainda não abri o livro também, tá, gente? Mas essa história, ela fala sobre duas famílias, na verdade. Então, tem a família da Anna Karenina e tem uma outra família também. Então, ele começa a história como se fosse uma novela mesmo. Já tem uma discussão entre o casal, já tem uns arranca-rabo lá, já descobriu que um tá traindo o outro, já começa desse jeito as novelas mesmo, né? Esse livro da Anna Karenina, ele foi publicado, como eu disse, lá no século XVIII por Tolstói, mas também foi em modelos de folhetim. Então, gente, esses romances mais antigos, eles tinham aquela característica de ser como se fosse a nossa novela. No Brasil, a gente fez isso também com os livros do Dom Casmurro e, se eu não me engano, o Machado de Assis Memórias Póstumas. Não, peraí. O Dom Casmurro e o Memórias Póstumas de Brás Cubas, tá? Se eu não me engano, foram esses dois livros que foram publicados em folhetins. O Cortiço também foi publicado em folhetim, tá? Então, alguns livros, alguns exemplos aqui no Brasil que eu lembro de terem sido publicados em folhetins. O Memórias de um Sargento de Milícias também foi publicado em formato de folhetins. Então, seguindo a corrente literária da época, né, claro que o Tolstói e outros autores aí, como o Conde de Monte Cristo, o Alexandre Dumas, ou Alejandro Dumas, né, Dumas, como muita gente pronuncia, também publicavam em folhetins, tá? Então, o que acontecia? Os capítulos são muito curtos, tá? São bem breves os capítulos, em torno de uma página e meia, e era publicado no jornal. Então, era uma estratégia aí para os escritores de vender os livros, de serem divulgados, e também do jornal, porque o jornal vendia todos os dias, então as pessoas não compravam o jornal por conta da notícia, e sim para saber o que ia acontecer na história que a pessoa estava lendo ali. Então, era uma novela escrita, se a gente pode chamar assim. Então é isso, né? Então, esses livros assim mais clássicos, mais de épocas assim, foram publicados em folhetins. O Conde de Monte Cristo, Memórias de um Sargento de Milícias, já tem resenha no canal para vocês.
Então, vai lá conferir. Inclusive, o Conde de Monte Cristo, eu fiz um projetão ano passado com ele, de todos os capítulos, eu fui lançando os vídeos, e assim como eles eram lançados em folhetins, eu fui lançando em vídeos pra vocês. Então é isso, tá, gente? Então, provavelmente em agosto, porque julho aí já acabou, né? Hoje já é dia 28, então... 29, gente, eu tô falando besteira. Hoje é quinta-feira, dia 29 de julho, tá? Então, provavelmente aí eu não vou conseguir dar conta deste livro, assim, né, volumoso, em 3 dias, tá? Isso não vai acontecer. Então, provavelmente vai ser uma leitura aí pra agosto. Não sei quais outros livros eu vou ler em agosto ainda. Eu provavelmente vou continuar com Diálogos e vou continuar com o livro da Agatha Christie, O Punição pra Inocência, que eu comecei, ainda tô bem no primeiro capítulo, porque minha semana foi bem puxada. Como eu disse pra vocês, né, nessa minha nova carreira aí de trabalhar no meio editorial, tem semanas que são muito mais intensas do que outras, principalmente aí as semanas do meio do mês aí, são umas semanas que pega bastante, né, com a questão dos livros, porque as editoras têm prazo para fechar, tem prazo de entrega, então são semanas bem puxadas. Eu vim de 2 semanas, assim, bem intensas, de correções de livros, então essa semana tá um pouco mais tranquila, se é o que eu posso chamar tranquila, mas é isso. Eu gravei um vídeo pra vocês falando da tag dos 50%, né, dos melhores livros que eu li até agora. E aí eu fui dar uma olhada em todos os trabalhos que eu já fiz com as editoras, gente, dá muito mais do que aqueles 12 que eu li, muito mais. Então, eu só não contei porque é até triste, né, não poder falar com vocês de todos os livros que eu leio pelas editoras, porque tem aquela questão de livros que são inéditos, são livros que não foram lançados ainda, que talvez eu lançado daqui 2, 3 meses, então tem que aguardar, né? Inclusive, o último livro que eu li, que foi terça-feira, segunda e terça-feira, é um livro extremamente lindo, fofo, é um chiquilite adolescente, é incrível o livro, eu terminei a história pensando nos personagens e até tô conversando com a editora da possibilidade aí dela me entregar o livro assim que ele for publicado para eu poder resenhar aqui para vocês no canal, claro que com autorização do autor. Vamos ver se isso vai rolar. Então, se acontecer, se eu vim aqui falar para vocês do livro, é este livro, tá? Fofíssimo que eu li, que me fez rir muito durante a história e me levou a lágrimas e em tudo no mesmo livro. Então, vamos esperar aí. Se der certo, com certeza vai ser um conteúdo muito legal aqui pra vocês, porque eu percebi, gente, que tem muita gente escrevendo coisas boas. Tem muito autor independente escrevendo muita coisa legal. Tem o contrário, tá? Claro que tem o contrário. Eu li muitos livros que não tem... Né, infelizmente, falta muito pra ser um bom livro. Falta muita coisa ainda. Mas, assim, a grande maioria dos livros que eu tô lendo, dentre esse monte de editora que eu tô junto, são autores incríveis, tá? Tem autores brasileiros, assim, que estão me surpreendendo muito. São autores jovens, são autores mais velhos, são autores, enfim, de todas as idades aí, que estão escrevendo coisas muito legais, histórias muito reais, envolventes. Então, eu acho que a gente tem que valorizar, sim, o autor nacional, tá? Então, tem muita coisa aí. Infelizmente, as grandes editoras, né? Por exemplo, editoras aí que focam muito nos best-sellers, focam somente em trazer aquilo que já fez sucesso lá fora, tá deixando de ganhar dinheiro, ganhar oportunidades aí para esses autores novos no Brasil. Então, se você é autor nacional, gente, não desista, tá? Não desista. Existem hoje muitas saídas para você publicar seu livro. A saída que eu encontrei para mim, no momento que funcionou para mim, é publicar pela Amazon de forma independente. Mas existem muitas maneiras de você publicar seu livro hoje. Existem editoras aí que fazem trabalhos muito legais. Enfim, porque quando você publica, que nem eu publiquei pela Amazon, você tem um trabalho extra. Né? Então, eu tive que revisar meu livro, eu tive que diagramar meu livro, eu fiz a minha própria capa, porque não dá pra você usar, por exemplo, capa do Google, tá, gente? Pelo amor de Deus. Capa do Google tem direitos autorais, então eu mesma fotografei o meu primeiro livro, que foi A Morte Oferece um Drink, que tem uma taça e uma garrafa, assim, do lado, eu que fotografei aquilo. Então, eu fotografei, depois eu editei no Photoshop. Então, assim, se você é um autor independente que vai publicar pela Amazon, você tem todo esse cuidado, você tem que registrar a sua obra, já tem vídeo aqui falando sobre registro da obra.
né? Então, é bastante cuidado, né? Então, registrar o livro, diagramar, editar, fazer a capa, enfim. Então, às vezes, quem não tem essa habilidade, eu acho que vale a pena, sim, procurar uma editora, procurar esses profissionais que são muito capacitados, que vão ajudar você a vender seu livro, tá? Então, na verdade, é isso. Então, eu acho que cada um tem que encontrar uma forma aí de divulgar seu trabalho. Uma questão aí do Wattpad, por exemplo, eu também gosto de escrever pelo Wattpad, mas eu escrevo histórias assim que, por exemplo, se eu perder, se alguém roubar essa história, assim, enfim, né, plagiar, eu vou ficar chateada, mas eu não vou ficar tão chateada como, por exemplo, se fosse um livro, um projeto que eu me envolvi mais de um ano escrevendo. Então, se você vai publicar aí pela Amazon, por qualquer outro lugar aí de forma independente, não esquece, gente, registra seu livro, tá? Tem o registro BN, que é o vídeo que eu fiz, mas também tem o registro CBL, que é a Câmara Brasileira do Livro. Ele é um pouco mais rápido, um pouco mais ágil. Provavelmente esse segundo livro que eu vou publicar pela Amazon, eu vou fazer pelo CBL. Eu acho que é muito mais rápido, muito mais prático, é tudo pela internet, então facilita muito, porque quem já assistiu meu vídeo lá do registro BN sabe que é um processo que leva tempo, né? Um processo que, gente, eu demorei mais de 8 meses para chegar no registro, sabe? Então demorou muito, 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 muito. Mas pelo menos hoje em dia tem processos mais rápidos pela internet. Provavelmente o meu segundo livro eu vou publicar por processos um pouco mais rápidos. Mas enfim, gente, essa mensagem que eu deixo pra vocês aí, tá? Apoiem o autor nacional, sem preconceito, leiam mais autores nacionais. Como eu disse, tem muita gente escrevendo, que assim, me surpreendeu demais, tá? Tem muita gente escrevendo coisas incríveis aí. E tem um monte de gente que tá escrevendo, tá guardando na gaveta e não publica, não vai atrás, né? Eu sei que a publicação de livros por editoras é um custo mais alto, não vamos falar que não é, porque é sim. Mas existem formas de publicação independente, existem formas e formas, né? Eu sei que você que tá me assistindo, que é autor, vai encontrar a sua forma, tá? Seja por editora, seja por publicação pela Amazon independente, outras plataformas aí que também dá para publicar. Eu gosto muito da Amazon, mas existem outras plataformas aí. Então, enfim, né, gente? É isso, tá? Então, continuem escrevendo, continuem apoiando o autor nacional, façam as leituras de vocês, me conta aqui embaixo, tá? Me deixa nos comentários. Gente, esse update ficou gigantesco, tá? Eu já falei 1000 minutos aqui com vocês e eu vou encerrar esse update pra não ficar mais 1000 minutos aí falando com vocês e conversando com vocês. Mas é isso, tá? Então, as minhas leituras pra esse final de mês e pro próximo ficaram esses 3 livros. Talvez eu decida ler algum outro aqui que eu comprei no Prime Day da Amazon, mas a gente vai se falando aí, tá, gente? A gente vai conversando, vai se falando e é isso, tá bom? A gente se vê aí no próximo vídeo e no próximo update. Olá, começando mais um vlog. Acabei de tomar a minha primeira dose da vacina, tomei a Coronavac, hoje é dia 30 de julho, sexta-feira, e amanhã meu marido vai tomar. Dá tchauzinho aí. Vai tomar amanhã. Então é isso, tá? Não virei jacaré, não virei lagartixa, ainda. Deu tudo certo ainda. Então é isso. Trouxe pra leitura o meu livro da Agatha Christie, que eu falei que eu estava lendo. E é isso, gente. Me contem aí se vocês já foram vacinados, se vocês estão lendo, me contem aí nos comentários. Olá pessoal, hoje já é dia 5, é a quinta-feira, 5 de agosto, e eu vim aqui para encerrar este vlog que já tá gigantesco aí na edição, mas eu vim contar rapidamente o que tá acontecendo, o que eu estou fazendo e como foi essa semana. Então, eu continuei a leitura de Punição para a Inocência da Agatha Christie, tô gostando bastante da história. Ele conta a história de um jovem que foi acusado pela morte da mãe, mas que depois de muito tempo ele morreu na prisão
e descobriram que ele era inocente. Então eu tô nessa situação do livro, eu tô gostando bastante dessa trama. Aparentemente a família dele é bem esquisita, então já estou de olho aí anotando os meus suspeitos. Mas é isso, tá, gente? Aí eu fiz muitas leituras aí que envolvem o meu trabalho, agora como trabalhando no mercado editorial. E eu estou aqui hoje para gravar resenhas para vocês. Então já gravei algumas resenhas, eu pensei bastante. Eu acho que últimos updates, eu até falei um pouquinho sobre isso. Tem muitos livros que eu já li antes da época do canal, então eu decidi que são boas histórias, que vocês merecem conhecer. Então eu comecei a gravar algumas resenhas mais antigas. Então eu tô colocando isso em ordem e, gente, eu tenho muita resenha pra gravar pra vocês, porque são livros que marcaram muito a minha vida como leitora, mas infelizmente eu não tinha o canal no YouTube, eu não imaginava que eu ia ter esse contato tão próximo com vocês, então eu decidi dar uma atualizada ali, pegar alguns livros eu tenho na minha estante, que eu já tinha na minha coleção, outros livros eu tinha lido pela biblioteca, lido emprestado, então eu vou ter que dar um jeito de falar com vocês sem esses livros, provavelmente eu vou colocar uma foto, alguma coisa assim, mas eu vou gravar essas resenhas, eu decidi que são muitas, eu fiz as minhas contas, são mais de 30 livros que eu li e que realmente gostei, porque tinha esse critério na minha cabeça. Tem muitos livros que eu li ao longo da minha vida, mas eu não curti tanto, então livros que realmente marcaram, que ficaram me cutucando aí pra falar com vocês, então é isso que eu tô fazendo, já gravei alguns vídeos, vou fazer algumas edições e encerrar este vlog. Mas é isso, tá, gente? Então eu tô lendo o livro da Agatha Christie, gravando resenha pra vocês, mas me contem como que anda a semana, o que vocês estão lendo, o que vocês gostariam de ver aqui no canal, me contem tudo que eu vou amar saber. Este vlog vai ficando por aqui, mas a gente se vê no próximo vídeo, no próximo vlog. Um super beijo e até mais!